E sabe o que é lindo? O que mexe comigo é que nunca é tarde demais. É possível que você já tenha escutado de alguém que você não tem mais jeito. Ih, fulano, tarde demais. Tarde demais. Aquele ali já está morto, pastor. Não tem mais jeito. É muito comum ouvir isso das pessoas. Elas podem até desacreditarem em você. Elas podem até duvidar de você. Mas para Deus nunca é tarde demais. E essa é a noite da sua salvação. Porque para Ele tem tempo para você. E o seu tempo é hoje. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu lembro quando eu estava pregando em São Paulo uma vez, há muito tempo atrás, foi a gravação de uma série de DVDs, muito tempo. Eu tinha o câmera central, tinha um câmera à esquerda, tinha um câmera à direita, tinha um câmera lá na galeria da Igreja Central de Campinas, São Paulo. Enquanto eu estava pregando, o câmera central, que estava funcionando como principal câmera, onde eu me detinha a maior parte do tempo olhando para pregar, ele se desconcentrou lá e começou a chorar enquanto pregava, e aquela coisa toda, e o rapaz entrou, largou a câmera e começou a chorar, e eu percebendo aquilo, foquei aqui, preguei aqui, voltei aqui, preguei lá, olhava para a câmera lá em cima, porque o da câmera do meio, acabou, meu irmão. E eu fiquei meio focado com ele, porque eu estava pagando dinheiro para o cara filmar, né? Não é igual aqui na Igreja Central de Aracaju, que o trabalho é voluntário, amém, irmão? Aí eu fui atrás do sujeito, cara, o que você fez, mano? Como é que ficou esse negócio? Aí, pastor, desculpa, é que eu lembrei de um momento muito especial da minha vida. Qual que foi, Leopoldo? Leopoldo, o nome dele. Ele falou, pastor, o senhor estava pregando sobre a morte de um rapaz aí e tal, e eu lembrei que eu quase morri, pastor. Deus me salvou. Como assim, mano? Pastor, eu estava fui passar o Natal na casa da minha namorada, lá no interior de Minas Gerais. Estava voltando para casa depois do Natal, é curva para cá, curva para lá, estrada muito sinuosa, pastor. Vinha um caminhão na contramão, fazendo uma ultrapassagem no lugar indevido, e estava vindo na minha frente. Tentei frear, mas não teve jeito. Colidi de frente com o caminhão. Ele freou de lá, eu freiei de cá, mas a pancada foi inevitável. Fiquei preso entre as ferragens, pastor, agonizando. E as pessoas ali da vizinhança vieram me socorrer, abriram, arrancaram a porta e me arrancaram do meio das ferragens. E pastor, me arrancaram ainda de modo inadequado. O senhor sabe que se não sabe prestar o socorro adequado, é melhor que não faça nada, porque pode prejudicar mais do que ajudar. E eles me tiraram de qualquer jeito no meio da ferragem, pastor, me colocaram no chão. E o bombeiro foi chegar depois de um tempão para me mobilizar, colocar na maca. E o bombeiro ficou assustado, porque quando ele me pôs na maca e foi colocar o colar cervical, ele identificou algo esquisito. Não quis falar o que era, ficou assustado, comentou com o outro, mas entrei na ambulância, pastor, o hospital mais próximo. E quando eu cheguei no hospital, a tragédia estava feita. Os médicos só não entendiam o que estava acontecendo, porque eles disseram que o meu pescoço estava quebrado e eu ainda estava vivo. E eles nunca tinham visto isso. Como é que alguém quebra o pescoço e fica vivo? Mas pastor, o meu pescoço estava quebrado. Eles disseram, o que a gente vai fazer com esse rapaz? Quebrou o pescoço e não morreu. Vamos transferi-lo. Pastor, fui transferido para um hospital de uma infraestrutura maior, melhor, já mais na cidade. Quando chegou lá, os médicos também não sabiam muito o que fazer, conversam daqui, conversam dali, tentam contactar os meus pais em São Paulo e nada dos meus pais chegarem, e o procedimento precisava ser feito o mais rápido possível, era uma questão de vida ou morte. E pastor, não entendendo muito o que estava acontecendo, eles resolveram fazer uma coisa: colocar uma placa de um lado, uma placa de outro no pescoço, e colocar parafusos desde a base do crânio até aqui ligando um ao outro.
acredito nisso. Sério, pastor. Vou trazer para o senhor as radiografias para o senhor ver. E ele me mostrou no dia seguinte as radiografias. Eu até as tenho comigo, guardada comigo. 3 parafusos de titânio para cá, 3 parafusos de titânio para cá, na base do crânio. E pastor, quando eles foram colocar o parafuso na base do crânio, primeiro eles colocaram de dentro para fora, depois ficou ruim, depois colocaram de fora para dentro. Pastor, eu nem o movimento aqui, ó, eu filmo assim, ó, o senhor, porque eu não consigo, eu não tenho esse movimento lateral como o senhor tem, que é tudo. Eu coloquei a mão aqui no cara, me assustei, parecia o Robocop, irmão, o cara todo. Tá, mas o que te emocionou? Emocionou, pastor, porque eu lembrei no momento da cirurgia. Eu lembro perfeitamente que eu estava deitado assim na maca, aguardando o que eles iam fazer comigo. Eu já estava entrando no quarto, e pela janela eu vi 4 médicos conversando. Eles debatiam entre eles o que ia ser feito, e eu estava só observando aquilo ali. Eles estavam próximos a mim, e um deles, percebendo que eu olhava, veio caminhando na minha direção. Ele chegou perto de mim com a voz mais mansa que eu já ouvi toda a minha vida, voz mais linda. E ele pôs a mão sobre mim e falou: Leopoldo. E ele sorriu. Ele disse: você está preocupado? E eu comecei a chorar, pastor. Ele disse: olha, eu estou aqui, fica tranquilo, o teu problema eu resolvo. Pastor, de repente aquela angústia foi substituída por uma paz, sabe? Um negócio estranho. Aquele cara teve uma voz tão penetrante, tão marcante, e ele me encheu de paz. Uma paz que eu não sei te explicar, pastor. E ele saiu e foi, a cirurgia foi feita, tudo isso aqui que eu estou mostrando para o senhor, nessas radiografias, essa coisa toda, tudo foi feito. E de repente meus pais chegaram e tudo já havia sido feito, aquela coisa toda. E finalmente, depois de algumas semanas, eu tive alta. Aí o médico veio me comunicar alta. E quando ele veio falar comigo, eu pedi para conversar com o médico, que antes da cirurgia veio me dar aquela palavra de conforto. Doutor, no dia da cirurgia vocês estavam conversando ali? Sim, estávamos decidindo o que nós íamos fazer com você. Pois é, doutor, eu queria conversar com aquele médico que veio aqui. Eram 4, um deles veio até aqui, eu não sei o nome dele. O médico falou: não, nós não éramos 4 médicos, éramos 3. Não, eram 4, eu olhei, eram 4. Um deles veio falar com o filho. Ninguém veio falar contigo antes da cirurgia. Veio sim. Falou comigo, pôs a mão no meu ombro, me encheu de conforto, paz, tranquilidade. Um homem com uma voz maravilhosa. E ele disse: olha, fica tranquilo que o teu problema eu resolvo. Filho, ninguém veio falar contigo. Veio sim. Não veio, você está enganado. Deve ter sido um delírio da anestesia, alguma coisa. Você está enganado. Veio, doutor. Ele disse: fica tranquilo que o teu problema eu resolvo. E ele resolveu. Eu estou vivo por causa dele. Eu quero falar com ele. Pastor, a ficha caiu. Depois eu parei de discutir com o médico. Eu entendi. Na pior das hipóteses, o anjo do Senhor veio falar comigo. Na pior das hipóteses. Porque o que acredito de verdade é que eu fui visitado pelo próprio Cristo. E ele me disse que o meu problema ele iria resolver. E resolveu. Eu estou aqui, pastor. Eu sou um milagre de Deus. Eu disse amém. Deus seja louvado pela tua vida. Ei, amado, fica tranquilo. O teu problema ele resolve.